Eu não tenho medo de morrer, disse a esposa agonizante. Só há uma coisa que me inquieta nesse momento. Eu, eu gostaria de poder conhecer quem tomará meu lugar nessa casa. Minha querida, respondeu o marido desolado, ninguém jamais tomará seu lugar em minha casa. Nunca mais me casarei. No instante em que disse isso, ele falava do fundo do seu coração, pois amava a mulher que estava prestes a perder. Palavra de samurai? Indagou a esposa com um débil sorriso nos lábios. Palavra de samurai, respondeu ele, acariciando seu rosto pálido e magro. Então, meu querido, disse ela, você deixará que eu seja enterrada no jardim, próximo daquelas ameixeiras que plantamos lá no fundo? Faz muito tempo que eu queria pedir isso, mas achei que, caso você casasse novamente, não ia querer meu túmulo tão perto. Agora você prometeu que nenhuma outra mulher tomará meu lugar, e não preciso mais hesitar em pedi-lo. Eu quero tanto ser enterrada no jardim. Acho que no jardim eu poderei ouvir sua voz de vez em quando, e serei capaz de ver as flores na primavera. Sua vontade será feita, anuiu o esposo. Mas não fale de enterro. Você não está tão doente a ponto de termos perdido toda a esperança. Eu perdi, retrucou ela. Eu vou morrer hoje de manhã, mas você me enterrará no jardim? Enterrarei, disse ele, sob a sombra das ameixeiras que plantamos, e você terá um belo túmulo. E você me dará um pequeno sino? Um sino? Sim. Eu quero que ponham um sino dentro do caixão, um daqueles pequenos sinos que os peregrinos budistas carregam. Posso ter um igual? Você terá seu sino e o que mais desejar? Não desejo mais nada, disse ela. Meu querido, você sempre foi muito bom para mim. Agora eu posso morrer feliz. Em seguida, ela fechou os olhos e morreu serenamente, como uma criança sonolenta que adormeceu. Estava linda quando morreu, e havia um sorriso no seu rosto. Ela foi sepultada no jardim, sob a sombra das árvores que amava, e um pequeno sino foi enterrado com ela. Sobre o túmulo foi erguido uma linda lápide, decorada com o brasão da família, com o Kaimayo, grande irmã anciã, sombra luminosa da flor da ameixeira, que reside na mansão do grande mar da compaixão. Todavia, 12 meses após o falecimento de sua esposa, os parentes e os amigos do samurai começaram a insistir que ele deveria se casar de novo. Você ainda é jovem, disseram. Filho único e sem filhos. É o dever de um samurai se casar. Se você morrer sem deixar filhos, quem estará aqui para fazer as oferendas e recordar seus ancestrais? Depois de tanta insistência, ele foi, enfim, persuadido a casar-se novamente. A esposa tinha apenas 17 anos, e ele achou que poderia amá-la eternamente, não obstante a muda repreensão da sepultura no jardim. Nada aconteceu que pudesse perturbar a felicidade da jovem esposa até o 7º dia após o casamento, quando seu marido foi convidado para executar algumas tarefas que exigiam a presença dele no castelo durante a noite. Na primeira vez em que foi obrigado a deixá-la sozinha, ela se sentiu indisposta de um modo que não soube explicar, vagamente assustada sem saber por quê. Quando se deitou, não conseguiu dormir. Podia sentir uma estranha opressão na atmosfera, uma densidade inexplicável, como ocorre algumas vezes nos momentos que precedem uma tempestade. Quase na hora do boi, ela ouviu, do lado de fora, um sino tocar. O sino dos peregrinos budistas.
e se perguntou que peregrino poderia estar passando pelo bairro do Samurai àquelas horas. Logo em seguida, após uma pausa, o sino soou muito mais perto. Com certeza, o peregrino estava se aproximando da casa. Mas por que o faria pelos fundos, onde sequer havia uma rua? De repente, os cães começaram a ganir e uivar de uma maneira incomum e apavorante. E ela sentiu-se tomada pelo medo, como o medo que tinha nos sonhos. Aquele som vinha certamente do jardim. Ela tentou se levantar para acordar um serviçal. No entanto, percebeu que não conseguia se erguer, se mover e nem mesmo falar. E o som do sino mais perto, cada vez mais perto. E nossa, como os cães estavam uivando. Então, ligeira como uma sombra furtiva, uma mulher entrou no quarto, embora todas as portas estivessem trancadas e todas as janelas fechadas. Era uma mulher vestida numa mortalha, carregando um sino de peregrino. Cega, pois estava morta havia muito tempo, ela se aproximou, e seus cabelos soltos escorriam pelo rosto, e sem visão, ela olhou através do emaranhado da sua cabeleira e falou sem a língua. Você não pode ficar nessa casa. Eu ainda sou senhora deste lar. Vá embora e não diga a ninguém a razão de sua partida. Se contar para ele, eu te deixarei em pedaços. Dizendo isso, a assombração desapareceu. A nova esposa do samurai ficou entorpecida de medo. E assim permaneceu até o raiar do dia. Todavia, com a agradável luz da manhã, ela duvidou da realidade do que tinha visto e ouvido à noite. Entretanto, a lembrança daquela ameaça ainda pesava sobre ela com tanta força que não ousou falar sobre a visão que tivera, nem com seu marido, nem com ninguém. Acabou, porém, quase persuadindo a si mesma de que tudo havia sido apenas um pesadelo que deixara indisposta. Na noite seguinte, porém, não teve dúvidas. Novamente, na hora do boi, os cães começavam a uivar e ganir. Novamente o sino soou aproximadamente e aproximando-se lentamente pelo jardim. Novamente ela tentou em vão se levantar e chamar alguém. E novamente a falecida entrou no quarto e lhe sussurrou. Vá embora e não conte a ninguém o motivo de sua partida. Se você sequer contar para ele, eu te deixarei em pedaços. Desta vez, a assombração chegou perto da cama, curvou-se sobre ela e murmurou como se pairasse no ar. Na manhã seguinte, quando o samurai voltou do castelo, sua jovem esposa se prostrou diante dele e suplicou. Eu imploro, disse ela, perdoe minha ingratidão e minha extrema rudeza dirigindo-me desta forma a você. Mas eu quero voltar para casa. Eu quero ir embora imediatamente. Você não é feliz aqui? Perguntou ele com sincera surpresa. Alguém ousou ser indelicado com você na minha ausência? Não é isso, soluçou a moça. Todos têm sido muito bons comigo, mas eu não posso continuar sendo sua esposa, eu tenho que ir embora. Minha querida, exclamou o samurai, incrivelmente espantado. É muito doloroso saber que alguma coisa nesta casa causou-lhe infelicidade, mas não posso imaginar um motivo para você ir embora, a menos que alguém tenha sido indelicado contigo. Espero que você não esteja dizendo que pretende se divorciar. Tremendo e chorando, ela respondeu. Se você não me der o divórcio, eu morrerei. Ele ficou em silêncio durante um instante, tentando inutilmente descobrir alguma causa para aquela surpreendente declaração. Então, sem demonstrar qualquer emoção, disse. Deixá-la voltar para sua família sem nenhuma falha da sua parte seria um ato vergonhoso. Se você me der uma boa razão para esta sua vontade,
Qualquer razão que me permita explicar honrosamente o que houve, eu concederei o divórcio. Mas, a menos que me dê uma razão, uma boa razão, você não terá o divórcio, pois a honra deste lar deve ser mantida acima de qualquer opróbrio. E assim ela se sentiu obrigada a falar. Ele contou tudo, acrescentando numa agonia de tempo. Agora que contei para você, ela me matará. Eu tenho certeza que ela me matará. Embora fosse um homem de coragem e pouco inclinado a crer em fantasma, o samurai ficou bastante sobressaltado por um instante. Mas uma explicação simples e natural logo veio-lhe ao espírito. Minha querida, disse ele, você está muito nervosa agora. E receio que tenho lhe contado histórias absurdas. Eu não posso conceder-lhe o divórcio apenas porque você teve um pesadelo nesta casa. Mas lamento realmente que esteja sofrendo de tal modo durante minha ausência. Esta noite também tenho que ir ao castelo, mas você não ficará sozinha. Ordenarei aos 2 serviçais que vigiem seu quarto e você poderá dormir em paz. São pessoas da minha confiança e cuidarão muito bem de você. Em seguida, falou com ela de um modo tão atencioso e afetuoso que a moça se sentiu quase envergonhada do seu terror e resolveu permanecer naquela casa. Os 2 serviçais encarregados de cuidar da jovem esposa eram homens simples, fortes e corajosos que tinham experiência em proteger mulheres e crianças. Eles contaram à moça histórias divertidas para alegrá-la. Ela conversou com eles por um bom tempo, riu de suas tiradas bem-humoradas e quase esqueceu dos seus receios. Quando finalmente ela se deitou para dormir, os 2 guardiões tomaram seus lugares no canto do quarto, atrás da tela, e iniciaram um jogo de Go, falando apenas em sussurros para não incomodar. Ela adormeceu feito uma criança. Porém, mais uma vez, na hora do boi, ela despertou com um gemido de terror, ao ouvir o sino lá fora. O som já estava perto e cada vez se aproximava mais. Ela teve um sobressalto e gritou, mas não notou nenhum movimento no quarto. Havia somente um silêncio sepulcral, um silêncio crescente, cada vez mais denso. Ela correu na direção de seus guardiões. Estes estavam sentados diante do tabuleiro imóveis. Miravam-se um ao outro com os olhos fixos. A moça os chamou, os sacudiu. Eles permaneceram paralisados como se estivessem congelados. Mais tarde, eles disseram ter ouvido o sino e também o grito da jovem esposa. Até chegaram a sentir que ela os sacudia para despertá-los e que, no entanto, não foram capazes de se mover nem de falar. No momento exato em que pararam de ouvir e enxergar, submergiram um sono sinistro. Ao entrar no quarto do casal, de madrugada, o samurai viu na claridade de uma luz evanescente o corpo sem cabeça de sua jovem esposa, deitada numa poça de sangue. Ainda agachados diante do jogo inconcluso, os 2 serviçais dormiam. Ao ouvir um grito do senhor, eles despertaram e, com a expressão estúpida, afrontaram o horror no chão. Não encontraram a cabeça, e a ferida horrenda mostrava que ela não havia sido cortada, mas arrancada. Um rastro de sangue se estendia do quarto até um ângulo da varanda, onde as portas que protegem das intempéries pareciam ter sido rachadas. Os 3 homens seguiram o rastro até o jardim, passando pelo gramado, pelos canteiros de areia, ao longo da margem de um lago iridescente sob a sombra espessa dos cedros e bambus. E repentinamente, num desvão, encontraram-se face a face com uma coisa horripilante que se agitava como um morcego. A figura da mulher há muito enterrada, ereta, diante de seu túmulo, numa das mãos o sino, na outra a cabeça ainda gotejante. Por um momento, os 3 ficaram entorpecidos. Em seguida, um dos serviçais, pronunciando uma prece budista, avançou
e desferiu um golpe sobre aquele vulto. Imediatamente o vulto se esfarelou no chão. Não passava de um amontoado de trapos de pano, ossos e cabelos. E o sino rolou retinindo para longe daquele dejeto humano. Mas a mão direita, descarnada, mesmo decepada do pulso, ainda se contorcia, e seus dedos comprimiam a cabeça ensanguentada, dilacerando-a e desfigurando-a, como as tenazes dos caranguejos amarelos, estraçalhando uma fruta que caiu da árvore. Esta é uma história cruel, disse eu ao amigo que acabara de contá-la. Se a falecida queria se vingar de alguém, deveria ter escolhido o marido. É assim que os homens pensam, respondeu. Mas não é desse modo que as mulheres agem. Ele tinha razão.